Enquanto as crianças deixam o nosso espaço, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 24. E se você fez a leitura antecipadamente, a fim de aproveitar melhor a exposição, você deve ter se assustado, como eu também, né? 67 versículos. Antecipadamente também eu quero pedir compreensão aos professores da escola bíblica. Eu me esforcei ao máximo para ficar dentro dos 45, 50, viu, Felipe? Mas são 67 versículos. Então que Deus nos dê graça e um excelente tempo de estudo da palavra. Gênesis capítulo de número 24. Ao término do trabalho como os plantadores no Rio Grande do Sul, que eu mencionei para vocês algumas semanas passadas, eu e Sabrina subimos a Serra Gaúcha para aproveitar um dia em Gramado. Não sei se você já fez esta viagem, mas vale muito a pena. A cidade é linda, super bem cuidada, cheia de atrações, e a subida até a cidade é de tirar o fôlego. Uma rodovia coberta por árvores, paisagens belíssimas e um clima muito agradável. Vale a pena. Agora, o que quero contar de verdade é o seguinte: estávamos encantados com a beleza da chamada Rota Romântica, quando de repente o GPS nos fez sair da rodovia principal. Nós obedecemos a orientação e fomos parar em uma estrada de terra, onde ali perdemos o sinal de internet e ficamos diante de uma bifurcação. E agora? Para a direita ou para a esquerda? Em uma terra estranha estávamos literalmente perdidos, gente. Não é o que acontece conosco ao longo da rodovia chamada vida? Em pontos diferentes da caminhada, todos nós às vezes nos pegamos meio perdidos. Que curso devo escolher? Com quem devo me casar? Será que eu e minha família devemos nos mudar ou ficar? É hora de abrir meu negócio próprio? Ou será tempo de fechá-lo para aproveitar outras oportunidades? São perguntas que revelam que estamos diante de bifurcações, irmãos. Que caminho tomaremos? Como você sabe qual deles será a melhor escolha? Algumas pessoas, como Salomão escreve em Eclesiastes, acabam não fazendo nada, paralisando, porque dizem estar esperando o tempo perfeito, que talvez nunca chegue para elas. Minha proposta, à luz do que veremos neste capítulo, é convidá-lo a crer no Deus que guia o seu povo, ou como Paulo escreve aos Romanos, que agem em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vamos ler o verso 1 para começar? Gênesis capítulo de número 24 e versículo 1. O texto nos diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Vamos orar? Senhor, conceda-nos iluminação espiritual nesta hora. Dá que compreendamos e que tenhamos poder do alto para responder de maneira apropriada à Tua voz. Eu sei que o texto é mais extenso,
que talvez tenhamos um pouco de dificuldade, mas nós te rogamos, assista-nos, ó Espírito, livre-nos das distrações, nos dê atenção redobrada, e que ao término da exposição tenhamos bocas abertas para o louvor da Tua glória, por tudo que nós ouvimos. Oramos gratos em Cristo Jesus e fazemos isso na dependência do Espírito. Amém. O foco de Gênesis está mudando, não sei se percebeu, de Abraão para Isaac. Contudo, a mudança não significa que Abraão parou de trabalhar. Como ouvimos no último domingo, ele ainda adquiriu uma propriedade na terra de Canaã. E não era apenas para sepultar a esposa. Tratava-se de uma declaração de fé nas promessas de Deus. Além de terra, Abraão ainda precisava se preocupar com o futuro de sua descendência, sobre a qual Deus havia prometido números, multiplicação. Mas como ela cresceria se Isaac nem casado era a esta altura do campeonato? Esta é a atividade do patriarca Abraão aqui no capítulo. Ele está envolvido na tarefa de achar uma esposa para o seu filho. E é claro que não será fácil. Porém, como já aprendemos, Abraão, a esta altura da vida, é alguém que crê piamente na providência de Deus. No capítulo 22, ele nos disse que crê que Deus proverá. E no capítulo 24, ele vai nos dizer que crê que Deus guiará o seu povo em tudo. Esta é a mensagem do capítulo, queridos. Deus guiará o seu povo. Você crê nisso? Então, qual deveria ser sua resposta àquilo que você acabou de dizer que crê? Bem, primeiramente, porque Deus guia o seu povo, nós precisamos agir, trabalhar. É o que temos na primeira divisão deste texto. Vamos ler do verso 2 ao verso de número 6. A narrativa registra, disse ele, ou seja, Abraão, ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Deus vai cumprir o que prometeu a Abraão, irmãos. Ainda assim, Abraão tem que agir, trabalhar aqui, para encontrar uma esposa para Isaque. E a questão é tão importante para ele, que ele chama o servo mais experiente que tem em sua casa, e o leva a fazer um juramento. Jure por meu Deus, que você não vai encontrar uma esposa para o meu filho entre os cananeus, mas que vai fazê-lo entre os meus parentes. A questão podia ser facilmente resolvida em Canaã, se Abraão combinasse a riqueza que tinha com alguma princesa da terra. Mas é claro que ele não pode arriscar, queridos.
casar o filho com alguém pagão, era colocar a promessa de Deus em perigo do ponto de vista humano. E voltar à terra, pastor, por que Isaac não pode? Para Abraão, escreve um comentarista, voltar à antiga terra podia significar negar a promessa de Deus. Como a propriedade do capítulo anterior, a presença de Isaac em Canaã é uma prova de fé. Abraão crê no Deus que o tirou de Ur dos caldeus. E ele crê que Deus vai aumentar sua descendência na terra de Canaã. Pois bem, e a missão do servo de Abraão? Como saber se ela será bem-sucedida ou frustrada? Os versos 7, 8 e 9 nos dizem. Palavras de Abraão: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas só não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Se estava se perguntando sobre a expressão colocar a mão debaixo da coxa, o significado dela é: o servo de Abraão colocou a mão, literalmente, nos testículos de seu Senhor. É aqui que a gente louva a Deus por contratos e cartórios. E você reclama deles. Seja como for, o servo está jurando cumprir o que prometeu a Abraão. E ele sai da casa de seu senhor, confiando não em si mesmo, mas na palavra que ouviu de seu senhor: meu servo, o anjo de Deus vai adiante de você. Para quem começou a vida, irmãos, Abraão, duvidando de Deus e de suas promessas. As primeiras palavras registradas na Bíblia de Abraão expressam dúvida. No capítulo 15, Senhor, até agora tu não me deste um filho sequer. Isso aqui é crescimento e revela fé inabalável em Deus. Por todas as provas que já tem, Abraão diz ao seu servo amigo: vá em paz e creia, o meu Deus vai guiá-lo em tudo. É como você acredita também? Que bom, mas não se engane. Nós ainda temos responsabilidades a cumprir, irmãos. Abraão é velho, Abraão é rico, segundo o verso 1, mas a esta altura do campeonato ele está trabalhando para preservar a próxima geração da aliança, trabalhando para levar adiante as promessas que recebeu de Deus. Neste sentido, pais cristãos, nós nos parecemos com ele? Por toda a Bíblia, nós encontramos o mesmo padrão. As famílias da aliança trabalham, ensinando e modelando, para preservar a próxima geração na aliança. Ouça o que temos no Salmo 78, por exemplo. O salmista canta:
Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos próprios filhos. Com que propósito? O salmista diz: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Você percebeu a movimentação aqui de geração a geração? Uma geração conta a outra geração, a fim de que esta seja preservada na aliança de Deus. Pais, esta é a nossa primeira e maior responsabilidade. Sua carreira profissional, meu irmão, vem depois. Seu lazer, muito depois. A primeira responsabilidade que temos diante de Deus, queridos, é preservar a próxima geração da aliança, cumprir este chamado de Deus na vida dos nossos filhos. E para tanto, uma das coisas mais importantes está aqui. Pais e filhos precisam ter muito cuidado com a escolha do casamento. Ninguém aqui está no escuro. Todos nós crentes temos a palavra de Deus. Pelo que acabamos de ler, por exemplo, nós precisamos fugir da possibilidade, repudiar a ideia, correr para longe da possibilidade de um casamento misto, crente e não crente. E não é coisa do ateu, queridos. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo diria aos coríntios: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Você pode não gostar do que ouviu, mas os contrastes de Paulo são claros. Crente e descrente não compartilham de muita coisa em comum, ao menos as coisas mais valiosas. Então, jovem cristão, pense em como seria a sua vida em um casamento misto, no dia do Senhor. Você poderia estar aqui? Se estivesse aqui, estaria acompanhado? Teria seu cônjuge? Seus filhos seriam liberados para adorar o seu Deus? Sobre quais fundamentos você educaria seus filhos? Sobre os fundamentos da palavra de Deus? Ou sobre aqueles propostos por seu cônjuge não cristão? São apenas alguns dos perigos de um casamento misto. Por isso, se você é um jovem cristão, decida, faça desta decisão uma resolução de vida. Eu vou me casar com um homem ou uma mulher da aliança ou do povo de Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor e creia que Ele vai liderá-lo, pois Ele é o Deus que nos guia, irmãos, de maneira clara na palavra. Está claro o ensinamento sobre o assunto.
Sim, Deus nos guiará e por isso nós precisamos agir em prol da próxima geração. Em segundo lugar, queridos, porque Deus guia o seu povo, nós precisamos depender dele em tudo. Vamos ler do verso 10 ao verso de número 14. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. E então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso como meu Senhor. Porque não está interessado na viagem, Moisés cobre 1 mês em uma linha e dá destaque especial à oração do servo de Abraão. E desta, irmãos, eu quero pontuar o seguinte: o servo de Abraão não está pedindo aqui a Deus por uma revelação extraordinária, do tipo que às vezes queremos pedir ou vemos pessoas pedindo. O que ele está fazendo aqui é clamando a Deus por uma atitude extraordinária de uma jovem. Sim, ele menciona coisas normais da vida, água, potes e animais. Mas o que quer ver é uma atitude. A jovem precisa dar de beber a ele, aos companheiros e a 10 camelos. Uma atitude que revele o caráter daquela mulher. Um comentarista escreve: a escolhida de Deus deve ser afável para aquele homem, hospitaleira, e não pode ter medo de trabalho duro. Deus respondeu, queridos. Moisés escreve, verso 15 ao verso de número 21, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. E olha o verso 21, irmãos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Deus respondeu à oração dele. Quando? Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Ou seja, a providência de Deus estava em ação. Antes mesmo que ele falasse uma só palavra ao Senhor.
Outra informação importante é a que eu destaquei. Ele observava Rebeca atentamente para saber se ela era escolhida de Deus. E percebam, Rebeca não sabe que está sendo observada, testada. Por isso ela tem o privilégio de agir naturalmente, sem pressão. Ele, por sua vez, a observava com atenção, procurando perceber seu coração através de suas atitudes. E é óbvio que ele se animou com o que viu. Mas ainda resta uma questão. Seria ela parente de Abraão? Nós temos a resposta, queridos. Do verso 22 ao verso de número 27. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naó, respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Sim, queridos, Rebeca é parente de Abraão, é filha de Betuel, seu sobrinho. E sim, Betuel tem lugar em sua casa para o servo de Abraão, para os seus companheiros e para todos os seus animais. E por tudo isso, o servo que começou a divisão orando, termina louvando. Quanto a mim, o Senhor me conduziu à casa dos parentes de Abraão. Você também vive nesta certeza? A certeza de que Deus nos guia em tudo. Então seja um crente de oração, meu irmão. Essa é a lição que se aplica a todos os crentes e em todas as situações da vida. Você não precisa se desesperar diante das opções de curso ou de emprego. E você não deveria se precipitar em um relacionamento misto ou em qualquer relacionamento que aparece diante de você. Antes de qualquer movimento da nossa parte, gente, sejamos homens e mulheres, jovens e adultos, que dependem do Senhor em tudo. Respostas podem vir na velocidade de Gênesis 24. Ou talvez demorem meses, algumas até anos. Não é o mais importante. O melhor da oração não é a resposta de Deus, é a própria oração, pois ela nos coloca face a face com Deus. E o que poderia ser melhor do que isso? Acha que está demorando? Sente que Deus lhe colocou no banco de reserva e que você de lá nada pode fazer? Lembre-se, o treinador está por perto. Aproveite o tempo para se aproximar dele e creia que no nosso caso, de fato, a qualquer momento, ele pode mudar o jogo para a glória dele e para a nossa alegria. Outra lição que salta desta parte do texto tem a ver com a arte da observação. De novo, o servo de Abraão observou Rebeca atentamente para ver se era ela a escolhida de Deus. Jovem cristão, por que você não faz o mesmo? Você não precisa iniciar um namoro para observar o pretendente. Você deve fazê-lo ainda antes, na condição de irmão em Cristo, de amigo.
Se apressar, se você se precipitar, se começar um relacionamento sem antes fazer as devidas observações, a observação que deveria ter feito estará comprometida. Ninguém estará agora totalmente livre. As pessoas podem atuar, você pode ficar cego para algumas coisas. Então seja sábio, estude antes, observe antes. E enquanto observa, procure por atitudes que revelam o coração. O servo de Abraão não teve muito tempo para conversar com Rebeca, mas pelo que viu, ele já está admirado. O rapaz com quem você está conversando diz amar o Senhor. Veja se ele de fato o ama na prática. Qual é o tipo de relacionamento que ele tem com Deus? Ele lê Bíblia regularmente, ele ora ao Senhor, ele ama o povo do Senhor. A ela diz a você que é submissa, que concorda com tudo que a Bíblia fala sobre a liderança masculina. Então veja se é assim que ela funciona na liderança do pai dela. Quais são os posts dela sobre as questões atuais que conflitam com a Bíblia? Ele disse que quer casar com você. Então veja bem se ele é comprometido com o estudo, se ele gosta de trabalhar. Ou então você vai sofrer muito na vida, minha irmã. Para resumir, queridos, a ideia é: procure conhecer o coração do pretendente através de suas atitudes. E para terminar, perceba mais uma coisa, terminar esta divisão, tá, gente? O cortejo pertence ao homem. Rebeca não saiu para procurar um pretendente. Ela foi procurada por um pretendente. Diz um autor cristão: o homem foi criado por Deus para convidar a mulher. E a mulher foi criada por Deus para responder ao convite do homem. Não inverta a ordem, minha irmã. Não se apresse, não se exiba antes do tempo, não se coloque em perigo. Creia em Deus. Ele está guiando a sua vida. No tempo oportuno, Ele lhe trará aquele que será seu esposo. Moço cristão, você tenha coragem, meu amigo. Pois Deus espera que você tome a iniciativa, que você dê o primeiro passo, não fique esperando pela moça. Você quer casar? Quer construir uma família para a glória de Deus? Ore bastante, observe bem, mas haja. Tenha coragem e tome o primeiro passo para a glória de Deus. É aqui que as meninas da igreja dizem glória a Deus. Porque tem uns camaradas que eu vou te contar. Viu? Eita! Deus vai te ajudar, meu irmão. E Deus vai te abençoar, minha irmã. É por isso, gente, que em terceiro lugar, detalhe, temos 4 divisões hoje, tá? Porque Deus guia o seu povo. Nós precisamos terminar o que recebemos dele. Entre os versos 28 e 33, Moisés nos conta: a jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim,
versos 32 e 33. O homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei, enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse então Labão: fale. Ele vai falar em breve. Mas antes eu quero fazer 2 destaques. O primeiro tem a ver com Labão, sobre quem ouviremos com mais detalhes nos próximos capítulos. Mas de maneira introdutória e de relance, Moisés já está tecendo algo sobre o caráter dele. Por que ele se apressou para ir à fonte? E por que tão rapidamente chamou o servo de Abraão à sua casa? O texto nos diz, está claro aqui. Porque viu o pendente de ouro e as pulseiras nos braços de Rebeca. Ele é um homem ganancioso. O segundo destaque, muito mais importante, é sobre o servo de Abraão. Ele não come antes de falar, gente. O que nos informa que ele está totalmente comprometido com a missão que recebeu de seu Senhor. A missão vem primeiro, depois o lazer para ele. Voltando ao texto, entre os versos 34 e 49, ele basicamente repete o que aconteceu. E eu não vou repetir para ganhar tempo. O mais significativo se acha nos versos 48 e 49. E aí, volte os seus olhos para o texto. Palavras do servo de Abraão à família de Rebeca: e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Percebam a presença do verbo guiar aqui. Ao início do texto, Abraão disse ao seu servo: o anjo do Senhor irá adiante de você. Em sua oração, o próprio servo mencionou: Deus me conduziu à casa dos parentes de Abraão. Aqui é a terceira menção sobre a liderança divina, queridos. O Deus do meu Senhor me guiou pelo caminho certo. Mas e a família de Rebeca? Qual será a resposta dela? Entre os versos 50 e 56 nós lemos: Labão e Betuel, primeiro filho, depois pai, há alguma dificuldade aqui nesta casa? Responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor, Deus. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixem a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Outra vez. Porque Labão foi tão fácil, irmãos? Porque de imediato foi dizendo: isso vem do Senhor, não vejo problema algum. Aqui está Rebeca. Pendente de ouro, pulseiras valiosas, a carga que viu sobre os camelos.
é um homem ganancioso. Mas o detalhe importante é: a providência de Deus está em ação, aqui também. Não apenas a despeito dos pecados dos homens, mas através deles. Deus está guiando o seu povo para a própria glória e para a alegria dele. Por isso o servo de Abraão quer voltar imediatamente, não pode ficar 10 dias. Porque Deus coroou a sua missão. Ele quer terminar o que recebeu por tarefa. Nos parecemos com ele? Derek Kidney, um comentarista bíblico, escreve: este é um dos personagens menores, mais atraentes de toda a Bíblia. De fato, irmãos, embora não saibamos sequer seu nome, alguns pensam ser Eliezer, do capítulo 15. O que sabemos de seu caráter prova o seu valor. A máxima de João Batista podia muito bem ser aplicada a ele. Importa que o meu Senhor cresça e que eu diminua. É como temos vivido. A missão e a glória do Senhor nos são prioridades, gente. Vejam isso, este homem não come antes de falar da missão. E quando fala, fala do Senhor. E quando termina, ele quer voltar para casa para concluir a missão que recebeu de seu Senhor. Este é você. Será que eu sou semelhante ao servo de Abraão? Falamos mais de Cristo e de seus feitos do que de nós mesmos e de nossas conquistas. Estamos trabalhando ativamente pelo cumprimento da missão que recebemos dele. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ou será que nos achamos ocupados demais com a construção do nosso próprio e pessoal reino? Vamos aprender com o servo de Abraão, queridos. Nós temos uma missão e não deveríamos descansar enquanto não a terminarmos para a glória de Deus. Nossa família precisa de discipulado. Irmãos da nossa igreja que estão no nosso círculo de amizade, nos nossos pequenos grupos, precisam de discipulado. No campo missionário, a fim de fazer discípulos de Cristo de todas as nações, os nossos irmãos precisam dos nossos investimentos e da nossa oração. Vamos terminar a missão que recebemos do nosso Deus. Outra aplicação que salta da passagem fala do casamento, irmãos. Vocês perceberam que Rebeca não decidiu sozinha? Para aqueles ou aquelas que pensam que ela foi forçada a isso, mais à frente ela terá o direito de escolher se vai ou não, agora ou depois. Mas a questão que eu quero destacar aqui é a participação de sua família. Rebeca não sai para se casar. Ela sai porque foi dada em casamento por sua família. Esse princípio ainda se aplica às nossas casas, gente. Jovens cristãos e solteiros, ouçam o conselho da Escritura. Vocês não podem, não devem sair em carreira solo por aí. Entrar em um casamento sem o consentimento dos pais é quebrar um mandamento bíblico, é violar e desonrar a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Começar um namoro por conta própria, sem pedir conselhos, sem ouvir atentamente a sugestão dos irmãos mais experientes da fé, pode lhe custar muito. Casamento é uma das decisões mais importantes da vida. Então,
Não decida sozinho, sozinha. Creia na liderança de Deus e confie nos líderes que Ele pôs sobre a sua vida. Pais cristãos, o mesmo vale para nós. Nós não podemos deixar nossos filhos sozinhos em uma situação tão importante que pode custar tão caro. Pense somente no seguinte: e se der errado o casamento do seu filho? Para onde ele volta? Ele é o único que sofre? Ou os filhos dele vão sofrer? Ou você, como pai e mãe dele, vai sofrer? Ou a igreja dele vai sofrer? Não os entregue à própria sorte, meu irmão. E minha irmã, não acompanhe a mentalidade do mundo que diz: a vida é dele, a vida é dela, ele decide, ela escolhe e ponto. Não é assim que funciona na família da aliança. Nós não vamos escolher por eles, mas nós temos a responsabilidade de escolher com eles. Deus os confiou ao nosso cuidado e vai nos pedir contas em algum momento. Então vamos trabalhar, pais, para treinar nossos filhos no caminho da sabedoria e da submissão bíblicas, para que quando chegar a hora certa, eles estejam prontos para fazer as melhores escolhas, com a nossa participação. Para terminar, queridos, uma última divisão. Porque Deus guia o seu povo, nós precisamos confiar. Versos 57 ao 61. Então lhe disseram os familiares de Rebeca ao servo de Abraão: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com eles ou com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram como o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Ela é a escolha certa, irmãos. Pois como servo de Abraão, e como o próprio Abraão, ela ouviu a voz de Deus, melhor, ela percebeu a providência de Deus e prontamente obedeceu em fé. Como Abraão, em seu chamado inicial, ela ouve atentamente o que diz o servo de Abraão e depois ela parte imediatamente. E como Abraão, que deixou a sua terra ouvindo promessas de Deus, ela ouve as bênçãos de seus pais, que tem tudo a ver com o que Abraão ouvira antes: terra e descendência. Mas e o encontro final, pastor? O desfecho desta história tão significativa de Gênesis? Versos 62 ao 67. Isaac tinha voltado de Beir-Lahai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Esses últimos versos concentram-se em Isaque e Rebeca,
de Isaac, Moisés nos conta que ele estava meditando no campo, o que reforça a ideia da providência de Deus, de colocá-lo no lugar certo e na hora certa. E de Rebeca, Moisés nos diz que ao ver Isaac, ela se cobriu com véu, o que enfatiza o respeito que ela oferece àquele que seria seu pretendente. E dos dois juntos, Moisés nos diz que Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, e ali fez dela sua mulher e a amou. E aqui tem coisas interessantes. Estudiosos observam que essa é a primeira menção explícita de amor marital na Bíblia. E de fato, irmãos, Isaac amou Rebeca, e só Rebeca, pois diferentemente dos outros patriarcas, ele só teve a ela por mulher durante a vida. O mais importante de tudo, no entanto, não é a história de amor de Rebeca e Isaac. Então o que é, pastor? É a providência de Deus, que diante da morte de Sara e da velhice de Abraão, conduziu este encontro, a fim de que a história da redenção e a família da aliança permaneçam, continuem vivas. Essa é a grande questão. E nós voltaremos a ela em minutos. Por agora, falando do menor para o maior ensino da passagem, ouçamos um pouco mais sobre casamento, segundo este texto, ou o final dele. Casamento é uma questão de fé, irmãos. Rebeca não se lançou à sorte aqui, como alguns podem pensar. Ela se lançou nos braços da providência de Deus. Ela ouviu atentamente o que o servo de Abraão contou. Percebeu a movimentação invisível do Senhor. E ao fim, ela se jogou nos braços de Deus, crendo que Ele cuidaria de tudo. Em última análise, o casamento não é uma questão de mérito. Quão bem eu escolhi, quão bem você se preparou. Casamento é uma questão de fé, irmãos. Como diz Timothy Keller em seu livro O Significado do Casamento, o segredo do casamento não é a pessoa que se casa, não é a pessoa com quem você se casa. O segredo do casamento é Deus, que casa pessoas para a glória dEle. Então tenha fé, meu irmão, jovem cristão. Tenha fé não em você mesmo, não no cônjuge. Tenha fé em Deus. Você encontrou um pretendente da aliança. É um crente que lhe deu provas, que vai levá-lo para mais perto do Senhor. Você tem a bênção dos pais, o respaldo dos seus irmãos. Então tenha fé e case, crendo que Deus vai guiá-los em tudo. Pastor, eu ainda não tenho este pretendente. O que é que eu faço? Você se prepara. Em Isaac, queridos, meditando no campo neste texto, nós vemos alguém que está esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é o mesmo que inércia. Não se trata de algo passivo. Esperar no Senhor é confiar que no tempo certo Ele vai trazer aquele ou aquela que tem para mim. E esperar no Senhor é se preparar para este encontro. Não só fique sonhando aí com seu príncipe, princesa. Ah, eu queria que ele tivesse isso e ela tivesse isso. Pode fazer isso. Mas trabalhe para ser este príncipe e essa princesa de alguém.
Não fique só depositando sobre o outro responsabilidade e expectativa. Trabalhe ativamente para ser alguém que vai ser desejado por outra pessoa. Prepare-se para isso. Em Rebeca, jovens cristãs, nós vemos alguém que se apresenta diante dos homens com respeito e modéstia. O apóstolo Pedro escreveria às crentes mais tarde: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, ou seja, submisso, paciente, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança não estava em si mesmas, mas em Deus. Você entendeu, minha irmãzinha? Se uma moça conseguiu atrair um rapaz, tão somente pela roupa, ou pela pouca roupa que usa, é quase certo que ela atraiu para si o tipo errado de homem. Os dois estão equivocados. Ela pensa que tem a responsabilidade de conquistar, e ela acha que deve fazer isso sozinha, sem a graça de Deus. E ele pensa que sensualidade é tudo. Está na cara que está errado. Voltando-me como prometi do menor para o maior ensino deste texto. E de verdade eu estou me aproximando do fim. Jamais nos esqueçamos disso. O casamento dos pretendentes da aliança, o casamento dos crentes, existe para apontar para outro casamento. Isaac e Rebeca são importantes, irmãos. Abraão e seu servo, de fato, tiveram participação aqui. Contudo, a grande mensagem do texto não é a história romântica deles. A grande mensagem do texto é: Deus preservou e conduziu a família da fé e a história da redenção. E Ele o fez por séculos, ao longo do Antigo Testamento. Até que outra jovem ouviu um chamado semelhante ao chamado que ouviu Rebeca. O nome dela era Maria, e seu filho seria Jesus, o Salvador do povo da aliança. Essa é a grande questão da vida, queridos, e é dele que nós mais precisamos. Quer você se case ou fique solteiro, quer tenha um casamento duradouro ou sofra um divórcio, a maior dádiva de Deus para você não é o casamento, não é a saúde, não é a carreira profissional. A maior bênção que Deus tem para você é Cristo Jesus, o Verbo que se encarnou para viver, morrer e ressuscitar no seu lugar para a sua salvação. Porque eu o chamo de a maior dádiva de Deus por muitas razões. Uma delas, embora casamento algum possa nos preencher plenamente, Cristo pode, e Ele quer fazê-lo para a sua alegria. Ao se arrepender de seus pecados, abandonando uma vida centrada em si mesmo, e ao voltar-se para Cristo com fé, crendo que o que Ele fez na cruz do Calvário foi por você, você é introduzido em um relacionamento todo satisfatório com Deus. A saúde pode e vai falhar, o casamento pode quebrar, certamente a morte vai chegar.
Mas se estiver em Cristo, você estará seguro em um relacionamento pactual inquebrável e que vai dar em casamento eterno. Por isso Paulo escreveu aos Efésios: esse é um mistério grande. Refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. É o que quer para a sua vida, é o que gostaria de experimentar. Vocês se lembram de como comecei? Eu e Sabrina nos pegamos perdidos e sem sinal de internet diante de uma bifurcação. E você pergunta: pastor, como vocês encontraram o caminho? Nós não encontramos. Foi um Senhor que providencialmente fazia o caminho contrário, que nos ajudou a chegar ao nosso destino. Foi o que aconteceu comigo e Sabrina, em uma situação específica. Foi o que aconteceu com Rebeca e Isaac neste capítulo. E é o que pode acontecer com você nesta manhã. Providencialmente, você está no lugar certo e na hora certa para ser alcançado pelo Evangelho. Responda ao que você ouviu com fé e em arrependimento de pecados. João nos conta em seu Evangelho que Deus, por tanto amar este mundo, enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que João estava falando de você? Renda-se aos pés de Cristo e tome-o por seu Salvador e noivo nesta manhã. E saia daqui certo. Ele vai guiá-lo em segurança por um caminho que vai levá-lo à glória celestial e eterna. Curve a sua cabeça. Faça a sua oração, respondendo àquilo que você ouviu, entregando-se aos cuidados do Salvador. E se você já é um crente e vai participar da mesa do Senhor, consagre-se a Ele também neste momento.